Olá, povo santo lindo e abençoado de Deus. Mais uma aula aqui no canal. Para quem chegou aqui agora, não me conhece, meu nome é Maristela Coura. Toda semana sobe aula nova aqui. E hoje a gente vai começar a falar livros de Esther. São apenas 10 capítulos, super rápido. Vou fazer parte 1 e parte 2. Hoje eu vou falar do 1 ao 5. Então fica aqui, você que não é inscrito no canal, já clica, já se inscreve. Ativa o sininho, manda pro máximo de pessoas que você conhecer, edifica a vida de alguém com essa palavra e edifica a minha vida com a presença de vocês. Tá bom? Então, vamos começar a aula. Então, no tempo de Assuero, aquele Assuero que conquistou desde a Índia até a Etiópia 127 províncias. No seu terceiro ano no reinado, ele fez uma festa, chamou todos os servos, desde o menor até o maior, para comemorar todas essas conquistas. E ele fazendo esse banquete para os príncipes, tinha tudo do melhor, do bom e do melhor. As taças eram de ouro, elas não eram iguais, era uma taça feita no ouro puro, as cortinas eram de linho fino, com tecidos de púrpura, era assim, uma coisa espetacular, com zero defeito, né? Ele fez no pátio do palácio essa festa. E neste meio período, a rainha Vashti, que era a esposa do Assuero, ela também estava fazendo um banquete para suas moças, para suas convidadas, para as mulheres. Enquanto ele fazia o banquete para os homens, que duraria 7 dias, ela estava ao mesmo tempo fazendo um banquete para as mulheres, comemorando ali com as amigas. Papo meninas, né? Aconteceu que no 7º dia de toda aquela festa, comidas e bebidas, durante 6 dias, no 7º dia, já alegre de vinho, o rei mandou que chamasse a sua rainha. Ele mandou os eunucos chamarem a sua rainha, que ela viesse vestida com a melhor veste de rainha, com a sua coroa real, porque ele queria mostrar para os príncipes que estavam com ele como a sua mulher era formosa, como a rainha era bonita, que era tão formosa vista, né? E ela era realmente uma mulher muito linda que se chamava atenção. Então ele mandou chamar ela e ela recusou o seu convite. Então, quando ela recusou o seu convite, o rei ficou muito irritado, ficou irado por conta disso e não sabia o que fazer. Então ele chamou os anciões, os homens, os mais antigos, para perguntar-lhe o que ele faria em relação àquilo. E os sábios falaram para ele, olha, ela fez isso e vai ser muito ruim para sua reputação. Porque todas as outras mulheres, toda vez que seus maridos mandarem chamar, elas vão se recusar, já que a rainha recusou a ser chamada pelo rei. Então ele muito se irou com isso e eles sugeriram que o rei fizesse um decreto dizendo para que a rainha não se fosse mais vista aos olhos do rei, para que ela não fosse mais ao encontro dele, ou seja, um rompimento de um casamento através de um decreto, né? Assim o rei fez e aconteceu isso naquele tempo. E aí, passando aquele tempo, o rei já se esquecendo de tudo que tinha acontecido, ele se lembrou da sua rainha, da Vashti, uma nostalgia. E aí ele falou para os seus mancebos, olha, vai lá e separa todas as moças virgens formosas de todas as regiões e separa-las para mim, porque eu quero escolher uma mulher para ficar no lugar da minha rainha. Então, assim, eles foram. E chegando em Susã, na fortaleza, tinha um judeu chamado Mardoqueu. Ele criou a sua prima, filha do seu tio, a Hadassa, né, a Esther. Esther era chamada de Hadassa antes de ser a rainha. Então ele criou ela desde pequena, porque ela era órfã de pai e mãe. Os seus pais morreram, então ele criou ela como uma filha. Então Esther também foi levada junto com as outras moças, para o reino, né? Só que, na verdade, era um lugar separado. Era um lugar separado onde ficavam as moças e se chamava a Casa das Mulheres. Lá as moças eram separadas para ficar ali um ano, fazendo toda a limpeza e purificação para se encontrar com o rei, né? Durante 6 meses elas tomavam banho de mirra, nos outros 6 meses era uma purificação. Eu sei que elas ficavam ali um ano para poder fazer aquela limpeza e a higiene bucal, aquela coisa toda, porque essas moças eram muito bonitas, eram separadas, né? Mas porém tinha que fazer toda aquela limpeza, toda aquela produção para se encontrar com o rei e levava um ano. Veja só isso. Então, Hegai era um dos homens que ficavam ali, dos eunucos do rei, que eram separados e escolhidos para fazer esse tipo de trabalho. Então, Hegai, ele separou Esther. A partir do momento que ele viu Esther, ele ficou encantado com a sua beleza, formosura e não só isso, com a sua humildade. Porque ela já carregava, né, algo muito grande de Deus. Então, ela já era especial, né, aos olhos das pessoas humanas, assim, ela era bonita, mas aquele brilho que só aquelas pessoas que amam a Deus, que servem ao Senhor, que são separados, que se entregam para Deus mesmo tem, né? Então, ele tinha já visto que ela tinha algo especial e aí ele já separou ela para a Casa das Mulheres para ficar ali um ano se produzindo para o rei. Porém, ele pegou das suas meninas, tinha umas meninas que acompanharam ela para cuidar dela e já deu também as melhores vestes, as melhores joias para ela poder já ir colocando para poder se produzir para o rei, né? Ela chamou a atenção por beleza, formosura e humildade para Hegai. Então assim foi, passaram-se um ano e a Hadassa, Esther, ainda não tinha revelado que ela veio do povo judeu, né? Ela ainda não tinha revelado porque assim Mardocai, pediu para que ela não declarasse, para que ela ficasse calada na dela, né? Ele ficou preocupado dela ser julgada por ser uma judeia e dar algum tipo de ruim. Então, enfim, passando-se um ano,
aquelas moças que estavam ali junto com Esther, elas começaram a ser introduzidas na presença do rei. Só que antes delas chegarem até o rei, elas passavam por uma sala onde tinha todas as joias possíveis e imagináveis. Pensa, uma sala com todas as joias, brincos, colares, anéis, tudo de ouro puro, puríssimo, pesado, sabe? Mas que as mulheres ali poderiam escolher tudo que elas quisessem, todas as joias que elas quisessem. E veja bem uma coisa muito importante: as mulheres, elas entravam nessa sala e elas escolhiam muita coisa. Porque o objetivo delas era pegar tudo que se podia pegar ali, porque era delas, elas podiam escolher o que quisessem. E se o rei não quisesse mais ficar com elas pelo menos estariam com os ouros e não ficaria mais à vista do rei, né? Elas pensavam assim, então elas chegavam dentro da sala do rei, pesadas, de tanto ouro, assim, muito brinco, muito... E o rei olhava aquilo e ok, ele fazia o que tinha que fazer e ok. Hegai falou pra Esther o seguinte, ele gostou mesmo dela, da pessoa da Esther, e falou assim, olha, você seja sábia, tenha sabedoria quando você for entrar nessa sala. E ela entendeu o recado. E aí ela não quis nada da sala. A única coisa que ela pegou foi um colar bem bonito e colocou no seu pescoço, né? Mas assim, muito humilde, nada, bem humilde mesmo, só um colarzinho, não quis mais nada que isso. E ela entrou na presença do rei. Quando o rei olhou a Esther, pela sua formosura, o brilho que tinha nos seus olhos, e que ela não tinha pego nenhum tipo de ouro, de extravagância, ele se apaixonou. E diz aqui na Bíblia que ele a amou como não amou nenhuma outra. Nesse mesmo período, ele já colocou a coroa em Esther e já declarou ela como rainha. Então, assim, gente, antes da gente continuar aqui, uma coisa muito importante que a gente precisa entender é que, assim, no livro de Esther, não se é falado de Deus, né? Só tem um pedaço que é falado de Deus, mas, na verdade, entre linhas, porque ela fala que ia jejuar e orar, né? Isso a gente faz pra quem? Pra Deus. Porém, é um livro que, de ponta a ponta, fala da soberania e do amor de Deus, né? Da vinda de Jesus para não se perder uma geração, para não se perder ali o povo judeu, porque ela entrega mesmo a vida dela em prol do povo dela, mas a gente vai chegar lá. Mas aqui o que eu quero dizer é que nem tudo que reluz é ouro. Ela tinha visão, ela tinha sabedoria, ela não pensou no momento, ela não pensou ali no ouro, ela pensou, eu vou ser quem eu sou e o rei vai certamente gostar de mim pelo que eu sou. E foi exatamente isso que aconteceu, né? O rei percebeu que o objetivo dela não eram os ouros que estavam naquela sala. Porque todas elas sabiam que poderiam pegar qualquer coisa ali em qualquer momento antes de se apresentar para o rei. Mas ele percebeu que ela não pensou no ouro. Ela pensou realmente em se casar com ele. Ela estava ali de bom grado, né? E então ele se apaixonou por ela. Além da formosura, do brilho dos olhos, o molho que ela tinha. Ela era muito humilde, era linda e não quis saber de ouro. Até porque, gente, vamos parar pra pensar. Ela sendo rainha, aquela sala seria dela. Pra que ela ia querer apenas um monte de ouro pra se encontrar com o rei e não ser rainha? Visão de futuro. Então, vamos continuar a aula. Então, o rei, escolhendo Esther como rainha, ele fez uma grande festa pra ela. Uma grande festa com tudo do bom e do melhor. E naquele mesmo período, Mardoqueu descobriu que tinham 2 eunucos do rei que ficavam na porta de guarda que estavam armando matar o rei. E aí ele falou para as pessoas responsáveis que ficavam ali com o rei o que ia acontecer e eles pegaram esses 2 homens e enforcaram ele. Então, até aí, você não esquece disso que eu acabei de falar. Que a gente vai continuar a aula, mas lá na frente a gente vai voltar nesse pedaço. Então, passando essas coisas, o rei colocou Amã como príncipe de todos os príncipes. Abaixo do rei era Amã que dominava tudo, ele tomava conta de tudo, colocou ele como cabeça das coisas, né? Então, todas as pessoas se prostravam a Amã quando viam, né? Ajoelhava, botava a cabeça no chão, fazia referência a ele pra quando ele passasse, menos Mardoqueu. Todas as vezes que Amã passava pela porta, Mardoqueu não fazia referência pra ele. E os outros homens, olhando isso, falavam pra Mardoqueu, entre eles, Mardoqueu, por que você não se prosta a Amã, como todos nós fazemos, a mandado do rei? Porque o rei mandou a gente fazer isso. E ele falou, eu não me curvo a homem nenhum, eu só me curvo perante ao meu Deus. E aí, durante dias acontecendo isso, todas as vezes que aconteceu, esses homens foram até Amã e falaram pra ele o que estava acontecendo. Olha, existe um homem, um judeu, porque até então Mardoqueu era judeu e eles sabiam, porém Esther ainda não tinha revelado que era judeia. Então eles não sabiam que Esther também era do povo judeu. E quando eles foram para lá juntos, foram os exiliados da Babilônia, né? Eles foram no mesmo tempo que o pessoal da carruagem foi, Nabucodonosor tomou Jerusalém toda. Então, eles eram um povo que eles temiam, né? De perecer na mão do rei daquele povo, porque eles adoravam outros deuses. Então, Amã ficou muito revoltado com isso, mas não pôde fazer nada naquele momento. Porém, Amã, revoltado, foi até o rei e falou pro rei que existia um homem, que era judeu, que não estava obedecendo às leis que o rei tinha falado. E aí o rei não sabia quem era, ele falou assim, não, então o que a gente pode fazer em relação a isso? E aí Amã falou, olha, você pode fazer um decreto mandando matar todos os judeus porque eles são abusados, eles não obedecem às leis do Senhor. Ele obedece à lei do Deus dele. Então, manda matar, faz um decreto para ir para todas as províncias
que não ficasse vivo nenhum judeu, nenhuma criança, nenhuma mulher, nenhum homem, ninguém. E assim o rei tirou o anel dele, que era o selo de todas as cartas e decretos que eram feitos naquela época, se era feito, e a assinatura era com o selo do anel do rei. E ele deu o anel dele para Amã, para que Amã fizesse a carta e Amã carimbasse, para você ver o quanto o rei confiava em Amã. E não só isso, Amã falou para o rei ainda que daria ouro e prata para quem matasse os judeus, ou seja, não era só um decreto para matar, era o decreto para matar, que a pessoa que matasse ainda ganharia um bônus, um dinheiro por isso, né? E aí naquele período, os judeus ficaram sabendo do que estava acontecendo, né? E eles ficaram muito tristes mesmo. Quando Mardoqueu ficou sabendo, ele rasgou suas vestes, se vestiu com roupa de saco, ficou muito chateado, andando pelas ruas, clamando misericórdia para Deus, chorando, gritando, o povo judeu desesperado, triste, todo mundo assim, muito mal quando ficaram sabendo desse decreto. Porque estava rodando, né? Esse decreto foi começando, porque eles só podiam começar a matança depois que todas as províncias soubessem do mesmo decreto, para que no mesmo dia todo mundo matasse os judeus juntos. Eles fizeram saber a rainha Esté. E a rainha Esté muito se entristeceu, ficou chateada e viu que o seu pai primo estava vestido de saco, andando pela rua, chorando e lamentando, mandou vestes para que ele vestisse, mas ele se recusou a vestir, ele falou que não ia vestir, porque não tinha motivo mais para viver. E aí ele mandou recado para esses mesmos homens que foram lá levar veste para ele mandou recado dizendo para Esté o que estava acontecendo, sobre os decretos, sobre o dinheiro, o ouro e a prata que seria pago para quem pagasse, ele contou tudo para Esté. E a Esté ficou sabendo, e aí Esté mandou o ataque, um dos eunucos que ficava ali com ela, tomando conta dela, para que falasse para ele o que tinha acontecido, né? Ela queria saber em detalhes o que tinha acontecido. E ele falando tudo para ela, ele deu também uma cópia da carta do decreto que estava rodando pelos lugares, ele deu uma cópia para ela para que ela visse. E aí Mardoqueu falou para ela: Esté, você precisa fazer alguma coisa. Você agora é a rainha, não se esqueça de onde Deus te colocou, não se esqueça do seu povo. E aí ela mandou de novo o ataque, dar a resposta para ele, dizendo assim: eu não posso aparecer na frente do rei sem ele ter me chamado. E já tem 30 dias que ele não me chama para vê-lo, porque as pessoas não podem se apresentar ao rei, a não ser que ele chame, né? Ou se a pessoa aparecer lá, ele estenda o cedro dele e a pessoa possa ver ele. Não é vou ali falar com o rei do nada. Não, tem que ter uma autorização dele, ou tem que ser chamado por ele. E aí ela falou: mas faz o seguinte, Mardoqueu, fale pro povo que eles orem e jejuem sem água e sem comida 3 dias, que eu e as minhas moças faremos também. E que se tiver de perecer, que eu pereça, mas eu vou me apresentar ao rei no 3º dia, sem ele ter me chamado. E assim aconteceu. E aí aconteceu que no 3º dia, Esté colocou as suas vestes reais, a sua coroa, e foi lá maravilhosamente linda falar com o rei, né? E o rei, quando viu ela no pátio do palácio, que ele estava lá, ele brilhou os olhos, se encantou, estendeu o cedro, e ela veio até ele, tocou na ponta do cedro, e ele falou: rainha Esté, qual é a sua petição, o que você quer? Até metade do reino eu te darei. E aí ela fez um convite, ela falou: meu senhor, se for do seu agrado, eu gostaria de convidar você e a Amã para um banquete que eu farei amanhã. Então assim, Esté apareceu para o rei para fazer um convite para um banquete que ela estava organizando para o dia seguinte, para ele e para Amã apenas. E assim o rei falou: com certeza nós iremos, mandou a Amã se apressar para aquele banquete. No dia seguinte eles foram para o banquete, ele e a Amã. E então eles comendo e bebendo lá no banquete todo, o rei falou: rainha Esté, o que você quer? Faça sua petição. Porque o rei sabia que esse banquete não era à toa, alguma coisa ela queria. O homem sabe quando a mulher quer alguma coisa, a mulher já chega e o homem já pensa assim: quer alguma coisa. Então ele perguntou para ela e ela falou para ele que gostaria de sim fazer uma petição, mas para que ele e a Amã fossem ainda no 2º dia, no 2º banquete que ela gostaria de fazer para eles, e o convidou. E ali, a Amã foi para casa feliz e contente, né? Mandou chamar os seus amigos para mostrar para seus amigos as riquezas que ele tinha em sua casa, como o rei tinha sido generoso com ele, o dinheiro, a quantidade de filhos, tinha muitos filhos, a casa dele era uma mansão, tinha tudo do bom e do melhor que ele queria. Ele queria se mostrar para os amigos tudo que o rei tinha dado para ele. Então, falando também que tinha sido convidado para o 2º banquete da rainha Esté no dia seguinte, que apenas ele tinha sido convidado, mais ninguém, ele e o rei. Então, ele estava contando assim, bem soberbo, todos os acontecimentos daquele dia e que iria no dia seguinte para a festa, e que só apenas ele foi convidado. Mas mal sabia ele que nenhuma arma levantada contra os filhos de Deus prosperará. E aqui a gente pausa até o capítulo 5, né? E a gente entende que a gente precisa ter uma visão de futuro, uma sabedoria, né? Porque você veja bem, a Esté não pensou nesse momento, ela pensou a longo prazo, né? Se a gente for ficar aceitando todas as coisas que nos é oferecido no meio do caminho, que parece bom agrado, parece ser bom para os olhos, parece ser riqueza, parece ser um abreviamento daquilo que a gente está buscando, a gente acaba não indo naquele caminho que Deus quer que a gente vá, né? Por muitas vezes a gente tem convite que parecem ser maravilhosos, mas não é aquele convite direcionado por Deus. Você imagina só, se você entra na sala e pega um monte de joias. Poderia ser que ela não tivesse sido escolhida pelo rei, porque seria mais uma mulher bonita, tampada de joia,
querendo ali o ouro do rei, né? Não querendo realmente ficar como rei. Então, assim, quando uma pessoa caminha com Deus, ela tem um brilho diferente, ela tem uma humildade diferente, ela tem um molho diferente, igual minha filha fala. Ela é especial. Ela brilha simplesmente sendo ela, uma pessoa que você olha e fala assim: nossa, aquela pessoa tem um brilho diferente, aquela pessoa é diferente. E aí você entende que ela caminha com Deus, ela tem uma coisa diferente, que não precisa de muitas coisas para chamar atenção. Precisa simplesmente ser ela. E assim que sejamos como Esther, né? Que a gente seja como Esther, tanto mulher quanto homem, a gente pense com uma visão a longo prazo, a gente pense que a gente precisa continuar naquele caminho, sendo quem a gente é, mantendo a nossa essência, sem se desviar, sem querer se pôr em mesas que não somos convidados, sem querer se colocar nos lugares onde não nos cabe, porque tudo que é pra gente vai nos caber. Tudo que Deus separou pra gente vai caber a gente não vai se sentir inferior a ninguém, a gente não vai se sentir maior do que ninguém, a gente não vai se sentir o peixe fora da água. Tudo que cabe a gente vai se sentir bem ali. Sabe? Quando você tem humildade no coração, quando você tem a direção de Deus, você se sente bem ali. Você não pode pular etapas. Tudo que te é mostrado no caminho, que pula etapas ou abrevia aquilo que Deus quer pra sua vida, você tem que ter discernimento. Porque de repente aquilo não é o que Deus quer pra sua vida. Sabe? Se te prometeram coisa rápida, se te prometeram a curto prazo, se te prometeram riqueza rápida, se te prometeram um atalho, esquece. Esquece, provavelmente isso não vai dar certo. Pode ser que dê certo momentaneamente, mas a longo prazo aquilo não vai se sustentar. Porque as coisas de Deus são perfeitas, é a ordem. O Senhor prefere que a gente fique durante um tempinho a mais no processo do que deveria ser, mas que quando a gente chegue onde Ele colocou a gente não caia do que a gente sair atropelando as coisas no meio do caminho e chegar lá na frente a gente não sustente. Eu vejo um monte de crente sendo levantado por homens e quando chega um tempo não conseguem continuar. Dá ansiedade, dá depressão, não consegue continuar no ministério, não consegue dar continuidade àquele ministério que Deus colocou na mão dele para ele fazer porque ele abreviou o tempo. Porque ele não soube esperar o tempo que Deus tinha aquilo para a vida dele. Provavelmente seria aquilo que Deus queria para a vida dele, mas não naquele tempo. Então nem tudo que reluz é ouro, gente. Nem tudo que parece bom é bom para aquele momento. Né? Então todas as vezes que alguém te ligar, te fizer um convite, te mandar uma mensagem, querer alguma resposta rápida, provavelmente não é de Deus, porque você precisa pedir um tempo para orar, para jejuar sobre aquilo. Se você der uma resposta no impulso, é certo que provavelmente você vai errar. Porque a gente caminha com Deus, a gente não pode sair tomando atitude ou responder pessoas a pulso de ser logo, sabe? A gente precisa realmente esperar um tempo. Olha, eu não consigo te responder agora. Hoje, de mais tarde eu te respondo, amanhã eu te respondo. Depende do tempo que a pessoa precisa. A não ser que seja vida ou morte, né? Leva pro hospital tal. Se descobrir um atropelamento, Deus nos livre. Mas se não for isso, olha, eu preciso de um tempo, não consigo te responder agora, pra você poder colocar aos pés do Senhor. Porque nem tudo aquilo que parece que é bom é de Deus. Às vezes você tá orando por aquilo. Mas Satanás é astuto, gente. Ele vai usar pessoas e coisas e estratégias pra desviar você do caminho que Deus quer. Sabe? Então, provavelmente Deus quer aquilo pra sua vida, mas não naquele momento. Ou de repente Deus abreviou o seu tempo e aquele momento é aquilo mesmo. Mas você precisa primeiro orar. Então tem até um outro vídeo aqui no canal que eu digo que primeiro você ora. Orar e jejuar é a chave de todas as coisas. Você precisa colocar nos pés do Senhor. Tá, isso é lindo, porque nem tudo que é lícito convém. Ah, é lindo, maravilhoso, é isso que eu tô pedindo pra Deus. Mas você já orou antes? Mesmo de ser aquilo que você tá pedindo pra Deus, você já orou antes? Pra saber o que Deus quer falar com você? Então recebe essa palavra em nome de Jesus, que entre como flecha no seu peito, que você deguste cada palavra que está no livro de Esther, do capítulo 1 ao capítulo 5, as aulas que eu falo aqui com vocês, é apenas rápidas, se você tiver muita pressa e precisar ouvir uma palavra, e você estiver no ônibus, estiver lavando uma louça, qualquer coisa, mas o ideal, gente, o que não tira, o que você precisa fazer é orar, é ler a palavra, é se alimentar direto da fonte. Não fica só vendo os vídeos edificam muito a sua vida, mas Deus vai falar com você na palavra dele, quando você pega a Bíblia, abre e lê aquilo. Porque eu estou mastigando pra você, né? Eu estou igual uma passarinha mãe, estou mastigando direto da fonte, colocando na sua boca. Mas que você seja uma pessoa que se alimente da fonte também, né? Pra você poder transbordar na vida de outras pessoas. O que você aprender aqui, com certeza e certamente você falará, ensinará para outras pessoas, mas quando você aprende da fonte, você aprende direto de Deus, tá bom? Que você tenha uma longa semana abençoada, que todos os seus planos e projetos estejam no altar do Senhor, que você não tome nenhuma atitude precipitada, que você não acelere seu processo, que você espere exatamente os caminhos do Senhor. Porque não é fácil, não é rápido, mas Ele promete pra gente o que Ele sempre cumpre. Né? Deus não é homem que minta ou que prometa coisa que não cumpre. A gente esquece das promessas dele, mas Ele nunca se esquece. Então tem resposta de oração chegando hoje que você já pediu lá atrás. Então nunca pare de orar. Nunca pare de orar. Até que aconteça, nunca pare de orar.
Porque com certeza Deus está te ouvindo, né? Ele é um pai, ele sabe das suas necessidades, ele sabe de tudo que você precisa, mas ele precisa ouvir da sua boca aquilo que você quer, que você necessita naquele momento, tá bom? Então, Deus abençoe grandemente vocês, um beijo grande e até a próxima aula. Deus abençoe.